Virando o Jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Olá, amigos. Muito boa tarde. Começando o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Uma segunda-feira que a gente precisa dividir e ser objetivo. Repercute o que aconteceu no final de semana, mas amanhã já tem Copa Sul-Americana e a gente precisa projetar o que vai acontecer com o Grêmio dentro desta competição. Vamos juntos até as 2h30 da tarde, claro, falando de Grêmio, falando de Internacional aqui no nosso 524 da RS Play. Maurício Borba, final de semana agitado e de resultados positivos, se é que dá para se falar assim. O Internacional volta a vencer em casa, ponto alto do final de semana. O Grêmio, até o momento que fazia um jogo de 11-11, um jogo parelho, vamos dizer que o empate era um bom resultado. Porém, depois da expulsão de um atleta do Atlético Paranaense, me pareceu que faltou qualidade para o Grêmio vencer esse confronto lá em Curitiba. Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde a todo mundo que está na audiência. Antes de qualquer coisa, Barbosa, traz para mim aqui, Fred. Traz para mim aqui que quero passar um recado pro nosso telespectador que tá com aquela velha desculpa, Barbosa. Ah, eu não tenho TV a cabo, não consigo assistir o Virando o Jogo. Olha só. Tu tem Android no carro, só se não estiver dirigindo, mas tem Android no carro. Smartwatch eu não testei ainda e tu tem Android na tua TV. Então, em qualquer dessas plataformas, tu consegue baixar o aplicativo da RS Play e acompanhar o Virando o Jogo das 2 às 2h30. Além disso, entra lá no site www.rsplay.com.br que tu consegue ver ao vivo a programação da emissora. Então, sem desculpinhas para não acompanhar o Virando o Jogo, né? Que está sempre te informando aqui. E ó, amanhã, né, Barbosa? Amanhã tem essa bancada aqui, vai envergar, né? Mas no mínimo tremer. Já diria um amigo nosso, né? O difícil não é matar um leão por dia. O grande problema hoje é desviar das antas, né? Exatamente. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo o nosso dia a dia. Mas amanhã sim, a gente vai ter um grande convidado. Antes da gente entrar em debate, deixa eu agradecer aqui a gentileza da Panini, que nos mandou esse álbum da Copa do Mundo de 2026. 48 seleções, portanto, é um álbum que vai... É uma bíblia. que vai nos trazer, assim, no mínimo, uma belíssima recordação, tá? E, cara, eu até... Não que eu fique emocionado, mas, cara, isso daqui é uma baita oportunidade de te aproximar dos filhos, né? Isso daqui a minha filha pediu, final de semana eu saí atrás, né? E eu acho que é uma baita oportunidade de aproximação, porque tu acaba te envolvendo junto, né? Aproximar eu não diria. Porque tá sempre próximo, né? Tu vê todo dia. Mas tu entendeu o que eu quis dizer. Aquele tempo de qualidade com os filhos, tu vai lá, tu compra um pacote de figurinha, tu abre com o filho, cola ali junto. Aí tem as figurinhas repetidas, tem a Arena Panini ali na Silva Só, em frente àquela rede de fast food, né, onde era o ginásio dos bombeiros, vai ter uma arena de trocas de figurinhas. A Júlia pediu pro Barbosa, ele me mandou um WhatsApp, falei com o pessoal da Panini, a Panini mandou hoje cedo, né? Agradecer ao Leandro e o pessoal da Panini Point do Barra, que mandou aí o álbum pro Barbosa, e teremos sorteio. Mandaram um para sortear também. Mandaram um para sorteio, então teremos sorteio sim de um álbum da Copa de 2026. A gente vai bolar e vai mandar ali no Instagram as regras, vai deixar tudo certinho para que o pessoal possa aproveitar. E aí, quando tu quiser, Barbosa, vamos falar do final de semana que eu passei, sentadinho no sofá vendo os jogos. Muito legal, então. Obrigado pela Panini e vamos desfrutar
desse álbum aqui da Copa do Mundo. 48 seleções, 48 países, dividido em 3 países. Acho que vai ser uma Copa do Mundo, no mínimo, diferente. Eu vou aproveitar para brincar com a Barbosinha e gastar também, né, um pouquinho com figurinha. Maurício, final de semana bom para ficar em casa, né? Friozinho, sexta-feira, chuva pra caramba em Porto Alegre. Final de semana, aí no sábado deu uma melhorada, no domingo foi um domingo lindíssimo de sol em Porto Alegre. Conseguiu acompanhar bem os jogos? Consegui. Domingo pela manhã tu foi dar uma enganada numa rapaziada aí que eu vi, né? Consegui, voltando de lesão, né? Tive uma lesãozinha na coxa, mas fiquei aí 7 semanas parado, né? Porque boleiro não conta por mês, conta por semana. Fiquei 7 semanas parado. É muita cara de pau. E aí voltei a jogar, ainda sentindo um pouquinho, mas, né? Distribuindo tapa, dando assistência de canhota. Barbosa de canhota dando assistência. Distribuindo tapa. Teve muita briga nesse jogo, pelo jeito? Não. Aqui, ó, lado externo do pé. Aquela fatiada. Consagrei amigo até de biquinho, né? Porque para bater de chapa ainda tá meio ruim. Dava uns biquinhos e consagrava os caras. Mas, falando em consagrar, quem tentou consagrar o Grêmio foi Sávio Pereira Sampaio na Arena da Baixada. E o Grêmio não soube aproveitar. Em um lance que eram para ter 2 expulsos, o Sávio expulsou apenas o lateral Esquivel do Atlético Paranaense, aos 30 minutos da primeira etapa. O Grêmio teve muito tempo, praticamente aí um tempo inteiro, com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar. Aliás, quem teve as melhores oportunidades foi o Atlético Paranaense. O Grêmio só teve uma boa oportunidade, que foi a do André Henrique, que ele perde ali uma boa jogada do Pavon pela direita e aí colocou na cabeça do André Henrique, que erra a cabeçada e foi direto para fora. De resto, o Grêmio com 3 zagueiros tendo um jogador a mais em campo, algo inexplicável. Aliás, o Vitor Severino, auxiliar do Luiz Castro, tem que se preocupar menos com o Twitter e se preocupar um pouquinho mais com o que está desempenhando em campo, ou melhor, que o Grêmio não está desempenhando em campo. Porque o Grêmio, repito, com um jogador a mais, não conseguiu se valer contra o Atlético Paranaense. E isso pode ligar um sinal de alerta na arena. Afinal, o Grêmio conseguia melhorar o seu desempenho quando estava 11 contra 10. Os últimos 4 jogos tiveram jogadores expulsos no adversário em todos os jogos. E o Grêmio melhorou, o Grêmio conseguiu abrir o placar. Na Arena da Baixada foi diferente. Não conseguiu e ainda sofreu pressão do time do Atlético Paranaense, que se defendeu bem, saiu na boa e ofereceu grandes riscos aí pro time do Grêmio. Agora, Luiz Castro, para a Copa Sul-Americana, precisa sim abrir os olhos, porque vai enfrentar o Riestra, que venceu o City Torque, e o Riestra quer tomar esse segundo lugar aí do Grêmio para, quem sabe, beliscar uma primeira colocação no grupo. O Grêmio não vem desempenhando bom futebol e hoje eu acho que, assim, contra o Riestra não tá esse mar de rosas. Se o Grêmio não abrir os olhos, pode voltar sim com uma derrota para casa. Pois é. Dito isso, dá para dizer que foi positivo ao final de semana da dupla Grenal? De forma alguma. 4 pontos. Mas de forma alguma, Barbosa. Quando tu tem uma superioridade numérica, tu tem que se fazer valer disso. Ainda mais tanto tempo. Se o Esquivel tivesse sido expulso aos 15 minutos da segunda etapa, tudo bem. Aí o time adversário arma uma retranca, fecha a casinha, é aquele jogo que tu diz assim, pode chutar a noite toda que não vai sair gol. Por isso que eu digo, até o 11 contra 11... Tava valendo. Até o 11 contra 11 tava valendo. Aí depois que o Grêmio... e teve superioridade. O Grêmio chegou mais, o Grêmio teve controle do jogo. O Atlético, em algumas saídas, quando teve a oportunidade, acabou obrigando o Everton a fazer boas defesas. Tanto que, se eu não me engano, o Everton foi eleito o melhor em campo em várias rádios aqui de Porto Alegre. Em várias. E quando o goleiro é destaque, a gente já consegue ter aquele outro lado da balança que, tipo, não foi bem assim.
Eu discordo um pouquinho. Tu ter a posse de bola não significa tu ter superioridade. O Grêmio tinha a posse de bola, mas uma posse de bola improdutiva. O Grêmio não conseguia desenhar jogadas para chegar e oferecer risco. Tanto que o único risco que o Atlético correu, de fato, foi a cabeçada do André Henrique. De resto, não teve mais nenhuma defesa espetacular ou milagrosa do Santos durante o jogo. Assim, eu pelo menos não recordo. O Grêmio teve a posse de bola? Teve. Mas por quê? Porque o Atlético cedeu a posse de bola para o Grêmio, sabendo que o Grêmio não sabe o que fazer com a posse de bola. O Grêmio cedeu essa posse de bola e o Grêmio ficou especulando. Gabriel Mack não fez diferença no time do Grêmio nesse jogo. O Pavon, de novo, muito abaixo da crítica. Apesar da jogada para o André Henrique, foi só. Muito abaixo da crítica, sofreu do lado direito. Pedro Gabriel errando o lateral de forma bizonha, cobrando de dentro do gramado. Bom, pelo menos dessa vez, né? A arbitragem mandou reverter, até porque o Sávio, ele se complicou o jogo todo. O Sávio é bem complicado tu analisar a arbitragem, mas o Sávio, ele se complicou desde a expulsão. A expulsão do Riquelme nada mais foi do que uma compensação à falta do cartão vermelho pro enamorado. Hoje pela manhã, o Grêmio recebeu, por intermédio de um intermediador, vamos dizer assim, que não é nem um empresário do atleta e nem alguém oficial do clube, é um intermediador. Um procurador. Um procurador, autorizado para conversar com o clube, interesse do Shakhtar no Gabriel Mack. Tá? Não chegou nenhuma proposta oficial, mas o clube, né, apresentou um interesse no Gabriel Mack. Eu te confesso que eu sigo naquela mesma linha de que o nosso futebol gaúcho ele tá carente. E daí quando aparece alguém fazendo algo um pouco diferente, a gente já começa a tratar como craque. Isso é um problema. É um problema para o treinador, é um problema para a cabeça do jogador, é um problema para o representante do jogador, que daqui a pouco todo mundo acha que é craque, né? Mas realmente o Gabriel Mack dentro das condições, me parece o jogador do Grêmio que mais tem objetividade dentro do jogo, sabe? Que pega a bola, de que tenta driblar, leva o time para frente, porém é um menino. Eu acho que é complicado depositar toda essa responsabilidade em cima de um menino. Agora, se me perguntarem, se chegar uma proposta e a proposta for boa, o Grêmio deve vender ou deve ficar com o jogador? Cara, eu sempre vou ser a opinião de que tem que vender. Porque ainda não me parece uma afirmação. É um grande nome, é uma grande proposta, tem passagem por seleção brasileira, categorias de base, né? E que precisava de uma afirmação. A afirmação chegou porque ele conquistou a titularidade. Mas agora tratar de um craque, eu acho que é cedo ainda. Se chegar a proposta, eu sou da opinião que tem que vender. Agora, por parte do Internacional, Maurício Borba, um domingo que o público acho que foi um pouco abaixo do esperado, né? Por se tratar de um domingo, sol, porém, no meio de um feriadão, chegou a quase 20 mil, se eu não me engano, 18 mil e pouco, quase 19, que também não é ruim, né? Não é ruim, até porque o torcedor do Internacional, ele vem com o pé atrás, ainda mais se tratando de Beira-Rio, se tratando de jogar em casa, né? O Inter não vinha encontrando os resultados. Encontrou o resultado, mais uma boa partida do Bernabéu, né, jogando fora da posição dele, e isso daí acaba botando esse sorriso no rosto do Maurício Borba, porque ele teve a diva, né, de lançar essa possibilidade, né, e acabou depois acontecendo, e o Bernabéu se firmando nessa posição que é uma posição que tira um pouco a preocupação dele de marcação e tudo mais, e joga com mais liberdade.
E ontem, quando ele caiu pela esquerda, eu pensei assim, e foi o que ele fez, tá? Se fechar os olhos e dar-lhe um bico, ele vai fazer. Mas se ele tentar, vou tentar fazer uma curvinha, vou tirar do goleiro, vou isso... Cara, ele fechou os olhos e deu uma bicuda nela. Não de bico. Eu quis dizer que ele chutou forte sem pensar muito. Uma patada. Uma patada, né? E a bola ainda passou no meio das pernas do Fábio. E o gol acabou se transformando em bonito e importante para o Internacional. Aí eu disse, o Bernabé vai ser votado, ele vai ser cogitado a ser um dos melhores em campo. Dito e feito. A maioria das rádios, bingo. Bernabé melhor em campo. Daí eu fiquei pensando, vai chegar amanhã, o Maurício vai me encher o saco. Então eu vou te dar a oportunidade de encher o saco. Antes disso, só para encerrar de Grêmio, nossa produção ali com Gabriel Fritz mandou o print, o Grêmio não teve nenhum chute a gol. Nenhum chute no arco ali, aquele que a gente, né? Nenhum chute a gol o Grêmio teve lá na Arena da Baixada, reforçando o que eu falei. Então, o Vitor Severino tem que se preocupar menos com o Twitter em responder à coletiva do Odair Hellmann, que está coberto de razão, e se preocupar um pouquinho mais em treinar a finalização do time do Grêmio. Trazendo para o Beira-Rio, Barbosa, eu tenho a informação completa aqui, foram 16.173. Foi menos do que eu imaginava. Mas compreensível, tá? Compreensível. O Inter tá com afastamento com o torcedor, valores de ingressos já não são tão, né, a desculpa, mas depois de um final de semana chuvoso, um domingo de sol, as pessoas não queriam ir para o estádio. As pessoas não estavam a fim de ir para o estádio para ver um jogo e talvez se irritar com o Inter. O Inter surpreendeu quem foi, né? Dominou o Fluminense o jogo inteiro. Teve ali alguns lances que o Fluminense chegou, acertou bola na trave, enfim. Mas o Inter dominou. O Inter... Isso muito mérito de Paulo Pesolano, que soube fazer a leitura do time que tem em mãos. Pesolano entrega a bola para o adversário e deixou o Fluminense sem ter o que fazer. O Fluminense tocava a bola para um lado, para o outro, posse de bola improdutiva, e o Inter, quando podia, apertava um pouquinho mais em cima e roubava a bola. Menção honrosa para o Villagra. O Villagra, ele rouba a bola, avança com a cabeça erguida, chama o Bernabé para jogar, o Bernabé aciona o Alejandro e recebe a bola de volta. Alejandro, um bom pivô, fazendo um bom pivô, mudando toda aquela imagem de mau centroavante que ele estava pintando no Beira-Rio. Fez um bom pivô, acionou o Bernabé faz o gol. Méritos da construção da jogada pro Villagra. Mas o que eu quero falar, Barbosa, é que na sexta-feira, né, porque eu sei que tu tem um problema de memória, na sexta-feira eu falei aqui para Vinícius Leal e para Ale Machado. Meu novo camisa 10 do Beira-Rio tem 2 nomes. Bruno Henrique. Que eu construiria o meio-campo, diferente do que o Pesolano fez, eu construiria o meio-campo com Villagra, Bruno Gomes, Bernabé pela esquerda, o Bruno Henrique um pouquinho mais centralizado, porque o Bruno Henrique, sem precisar fazer esse vai e vem, defesa-ataque, ele consegue resistir mais em campo e ele tem o passe, ele já jogou assim, não lembro se em Palmeiras ou Corinthians, mas ele já jogou mais avançado como um armador. E no perde-pressiona, ele tem mais características de marcação do que o Alan Patrick. Alan Patrick e Carboneiro não podem jogar juntos, porque são 2 a menos para recompor. Nesse perde-pressiona, o Bruno Henrique consegue fazer essa pressão superior no campo do adversário. Lógico, o Alan Patrick é craque, vive um mau momento, mas hoje eu colocaria o Bruno Henrique como na posição do camisa 10. Não seriam 3 volantes, mas sim o Bruno Henrique um pouquinho mais avançado. Jogaria com 2 fora de posição, o Bernabé e o Bruno Henrique? Jogaria. Em nome do coletivo, em nome do time. Matheus Bahia fazendo uma partida segura. O Bruno Gomes na lateral direito, depois o Aguirre também entrou mais avançado e fez uma partida segura. Teve um momento em que o Carboneiro ou o Vitinho poderia ter acionado. O Vitinho poderia ter acionado o Brian Aguirre, não acionou, arriscou de esquerda, um belo chute, uma bela defesa do Fábio.
E o Inter, logo que sofreu a pressão no início da segunda etapa, respondeu, fez o segundo gol, garantiu o resultado e não sofreu mais na partida. Muitos poderiam dizer que o Fluminense está com a cabeça na Libertadores, mas também está brigando no topo de cima da tabela. Então era importante para o Fluminense pontuar. Não foi um jogo fácil, mas o Inter soube fazer a leitura e soube sair com os 3 pontos. Tu acha que o Alan Patrick tá com cabeça para hoje ser reserva do Internacional? Por que eu te pergunto isso? Porque, cara, querendo ou não, né, um tipo de jogador, e no caso do Alan Patrick, que era, além de titular, tinha toda uma responsabilidade e ainda capitão, tu bota pro banco, de alguma maneira, o vestiário pode balançar, sabe? Tipo, tudo depende dele. Por isso que eu te perguntei sobre a cabeça dele. Será que ele tá preparado para somar no grupo, estando no banco? Qual foi o resultado de Inter e Botafogo? Empate. Qual foi o resultado de Inter e Fluminense? Vitória. Qual foi o resultado de Inter e Santos? Vitória. O Alan Patrick estava onde? No banco. A resposta do grupo tá aí. Não, ok. A resposta mas do eu grupo quero a dizer gente assim, vê ó, em desempenho... será que ele tá preparado para, tipo, dar força pros companheiros, ajudar o grupo, ou vai ser aquele cara que vai se fechar? Barbosa, se ele não está preparado para isso, o empresário dele pode ir procurar o Neymar, e a porta da rua tá aberta, não tem problema. Ninguém é maior do que a instituição, ninguém é maior que o clube. Agora, se ele está preocupado com problemas pessoais, se ele está preocupado com o frio de Porto Alegre, se ele está preocupado em apoiar, ou se ele está preocupado com a finança dos filhos, aí eu não sei. Deixa eu aproveitar e falar do Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, porque tem mais uma novidade e que está servindo para organizar demais a vida financeira da sua família. Porque lançou o Banriway. Banriway, que é a conta digital do Banrisul para crianças e adolescentes. Sem mensalidade, oferece um Pix, Banri Compras e um rendimento automático para o dia a dia. Enquanto os filhos usam a conta, os pais acompanham cada movimentação pelo aplicativo de forma simples e prática. Assim, Banriway ajuda as crianças e adolescentes a aprender a lidar com o dinheiro desde cedo, com autonomia e segurança. Acesse agora o app do Banrisul e abra a conta do seu filho. Banriway, Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Um rápido recado e a gente já volta para fechar o Virando o Jogo. Fica aí. Come uma fruta, pai. Já é tarde. Vamos largar um pouco o celular? Filho, tá mandando bem. Tu já pode cuidar do teu dinheiro. Seu Banriway é pra usar Pix, Banri Compras, tem um cartão só teu e eu acompanho tudo pelo app. Quer ver como funciona? É só acessar o QR Code. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Pai, leva um casaco. Valeu, filhão. De volta com o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira aqui na RS Play, canal 524. Lembrando, tá chegando a hora, vem aí o maior evento de churrasco do mundo, é o Paleta Atlântida no Cais Mauá. Entra no site www.paletaatlantida.com.br, paletaatlantida.com.br e garante o teu ingresso gratuito. Ingresso visitante gratuito, ticket visitante gratuito, é assim que está escrito lá, clica em cima, garante teu ingresso e bora curtir o maior evento de churrasco do mundo. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Alertar os Guns. Sexta-feira eu já fui cobrado aqui pelo Vinícius e pelo Alê. Vinícius e? O Alê Machado. O que eles querem? Ingresso? Ué? Vou mandar o link pra eles. Não, uma barbada. Eles querem aquele ingresso que vai no pescoço. Ah, eles querem poltrona. Eles querem exatamente. Tomar verdinha, aquela coisa toda. Essas coisas aí que tu vai fazer. Eles estão pegando na mão errada, né? Inclusive, o Vinícius falou na sexta-feira, tive lá, conversei com ele de manhã e ele não me comentou nada. Ele ficou num completo silêncio.
Então, assim, tá ficando ruim pra mim, não pra ti, entendeu? Porque tu pega o teu avião e ó... E eu tô aqui. Não, mas fica tranquilo. Tá tudo certo. E o meu? Só tem que pegar na mão certa. Os caras E o tão- meu? Não, bora. Tá com tu Os caras te conhecem. Tu vai chegar na ponte, os caras vão estender o tapete vermelho. Pra eu Fica ir tranquilo. embora, só se for. Não, em direção à rua. Maurício, pra fechar amanhã a Sul-Americana, o Grêmio tem que vencer, não tem muita escolha, né? Apesar que na última rodada nós já vínhamos dizendo isso, né? Só que agora complicou, porque os outros resultados... Só Deu que ruim. se não abrir o olho, tá? Eu até vou pegar rapidinho aqui, eu sei que a gente tá esgotado de tempo, mas vou pegar rapidinho a classificação da Sul-Americana. E, cara, se não abrir o olho, o Grêmio pode estar encaminhando sua eliminação na Copa Sul-Americana, né? Porque, vamos lá, o Grêmio está com 4 pontos, o Riestra também com 4. E já finalizou o primeiro turno. Se o Grêmio perde para o Riestra, fica com 4 pontos, o Riestra vai a 7. E aí, a depender do resultado do Torque, o Grêmio precisaria vencer os 2 jogos que restam para poder classificar. Então, fica meio complicada aí a situação do Grêmio no grupo F da Sul-Americana. Então, amanhã é vencer ou vencer. Amanhã a gente fala mais sobre isso, tá bom? Ou não. Ou não. Acho que a gente pode falar de Série D. Pode ser, provavelmente. Valeu? Valeu. Amanhã eu tô aqui. Amanhã eu tô aqui. Voltamos amanhã às 14h com o Virando o Jogo. Aquele abraço. Virando o Jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui.